Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje estou trazendo mais uma videoaula sobre geometria analítica. E nesta videoaula eu irei ensiná-los sobre baricentro de um triângulo. Bom, para que vocês possam entender melhor sobre o baricentro de um triângulo, aqui vai uma definição mais exata. Bom, o baricentro de um triângulo é um ponto que se localiza no centro de um triângulo. E, como o próprio nome já diz, este triângulo ele possui 3 lados e 3 vértices. 3 vértices significa 3 cantos. E quando eu estou representando este triângulo em um plano cartesiano, estes vértices são representados por pontos, onde para cada ponto que eu tenho neste triângulo, ligando um ao outro, eu tenho um par ordenado de coordenadas x e y correspondentes a cada ponto nos cantos deste triângulo. E o baricentro, como o próprio nome já diz, ele se localiza no centro deste triângulo. E, especificamente, ele é o cruzamento das medianas de cada lado do triângulo. A mediana é igual ao ponto médio, que é o ponto que fica no meio entre um segmento de um ponto até o outro. E, quando as medianas se encontram até o centro do triângulo, elas se cruzam. E, quando se cruzam, formam um ponto que é o baricentro. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai uma definição mais exata, ou seja, um exemplo, mas agora eu vou explicar utilizando o plano cartesiano. Bom, aqui eu tenho o plano cartesiano e eu esbocei um triângulo. E esse triângulo ele possui 3 vértices, ou seja, 3 cantos, mas como ele está em um plano cartesiano, então ele é representado por 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E como eu havia falado, para cada ponto que eu tenho neste triângulo, ele é formado por um par ordenado, onde as coordenadas possuem um valor de x e um valor de y. Para que vocês possam entender, aqui eu tenho o ponto A, ele possui um par ordenado, e suas coordenadas, um valor corresponde a x, que é xa, e outro valor corresponde a y, que é y de a. Aqui eu tenho o ponto B. O ponto B também possui um par ordenado, onde as suas coordenadas são representadas um valor de x, que é xb, e outro valor de y, que é y de b. E, por último, eu tenho o ponto C. O ponto C também possui um par ordenado, onde suas coordenadas correspondem a um valor de x, que é xc, e a um valor de y, que é y de c. Bom, sabendo disso, para cada ponto que eu tenho em cada vértice do triângulo, eu possuo um par ordenado correspondentes às coordenadas de x e y para cada ponto. Bom, agora, vocês podem perceber que de um ponto até o outro, eu tenho uma distância que representa o lado deste triângulo. Aqui no caso de A até B, eu tenho uma distância entre eles, que representa o lado. De B até C, representa mais uma distância entre cada ponto, que representa mais um lado. E de A até C, representa mais uma distância entre os pontos, que representa mais um lado. Então, eu tenho 3 lados neste triângulo. Como o próprio nome já diz, é um triângulo. Bom, e para cada lado que eu tenho neste triângulo, eu tenho um ponto médio. Ou seja, o ponto médio, ele pode ser chamado de mediana, que é a mesma coisa, que corresponde a um ponto que fica no meio do segmento de um ponto até o outro, no segmento de uma reta, que divide a reta no meio. Então aqui, no segmento de A até B, eu possuo uma mediana, dividindo no meio. No segmento de B até C, eu possuo mais uma mediana, que divide no meio. E no segmento de A até C, eu possuo mais uma mediana, que divide no meio. Bom, então eu tenho um total de 3 medianas correspondentes a cada distância de um ponto até o outro. E quando eu tenho as 3 medianas, quando eu faço um cruzamento delas até o centro, ou seja, quando eu sigo elas até o centro do triângulo, elas vão se cruzar. E neste cruzamento irá gerar um ponto. E este ponto ele é o centro do triângulo, que eu chamo de baricentro. É o baricentro do triângulo, cujo é o cruzamento das 3 medianas de cada lado do triângulo. E este baricentro, que é o ponto que se localiza no centro, ele possui um par ordenado correspondentes a ele, que são coordenadas
onde um valor corresponde a x e outro valor corresponde a y. Então aqui vocês podem entender que este triângulo ele possui 3 vértices e, como ele é esboçado em um plano cartesiano, ele possui 3 pontos, onde para cada ponto eu tenho um par ordenado de coordenadas x e y, e para cada lado do triângulo eu possuo uma mediana dividindo o segmento de reta no meio. E quando as medianas se cruzam até o centro do triângulo, forma mais um ponto. E este ponto ele é o baricentro, onde possui também coordenadas correspondentes ao seu par ordenado, que é um valor de x e um valor de y. Bom, agora como é que eu vou calcular o baricentro do triângulo? Como é que eu vou encontrar o par ordenado correspondente a ele? Bom, como vimos na última aula, eu tenho uma fórmula para descobrir o ponto médio. Então, se eu tenho uma fórmula para descobrir o ponto médio, então eu tenho uma fórmula para descobrir o baricentro, que é a fórmula do baricentro. E a fórmula do baricentro é parecida com a fórmula do ponto médio, só que ela tem algumas coisas acrescentadas. Bom, aqui eu tenho B é igual, onde B significa baricentro, é igual a x de A mais x de B mais x de C dividido por 3, vírgula, y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Esta vírgula separa o valor de x e o valor de y correspondentes para cada valor do par ordenado do baricentro. Bom, aqui eu tenho algumas coisas acrescentadas, onde aqui eu terei mais um ponto, que é o ponto C, onde possui dois valores, um corresponde a x e o outro corresponde a y. E todos esses valores é dividido por 3, porque eu estou me referindo a um triângulo. Se é um triângulo, então será dividido por 3. Onde vocês têm que notar também algumas coisas. Bom, aqui eu tenho algumas informações para que vocês possam entender melhor. Como eu vou substituir cada valor correspondente nesta fórmula? Bom, x de A e y de A correspondem às coordenadas do ponto A, ou seja, o ponto A ele possui um par ordenado, onde ele possui coordenadas, um valor correspondente a x, que é x de A, e outro valor correspondente a y, que é y de A. Aqui eu tenho xb e y de B, que são valores das coordenadas correspondentes ao ponto B, onde o ponto B ele possui um par ordenado e coordenadas, onde uma coordenada corresponde ao lado do x, que é xb, e um valor corresponde ao y, que é y de B, correspondentes ao ponto B. Agora eu tenho xc e y de C, onde são valores correspondentes às coordenadas do ponto C, onde o ponto C ele possui um par ordenado e coordenadas, onde ele possui um valor de x, que é x de C, e um valor de y, que é y de C, correspondentes ao ponto C. Bom, então aqui vocês podem ter entendido que para cada ponto que eu tenho no vértice do triângulo, ele possui um par ordenado, e este par ordenado ele possui coordenadas, onde eu tenho um valor correspondente a x e um valor correspondente a y para cada ponto do vértice deste triângulo. Bom, agora para que vocês possam entender como é que eu vou substituir cada valor em seu respectivo lugar nesta fórmula, aqui vai um exemplo onde eu irei utilizar a fórmula e os valores correspondentes para cada ponto. Bom, aqui eu tenho: determine o baricentro de um triângulo cujo os vértices são representados pelos pares ordenados A, 1 e 2, B, 5 e 6 e C, 6 e 1. Bom, aqui ele quer que calculemos o baricentro deste triângulo, onde os vértices são representados pelos pares ordenados, onde aqui possui as coordenadas de cada ponto. Eu tenho o ponto A, onde suas coordenadas são 1 de x e 2 de y, o ponto B, onde suas coordenadas são 5 de x e 6 de y, e o ponto C, onde suas coordenadas são 6 de x e 1 de y. Bom, agora como é que eu vou resolver isso? Fácil, agora eu vou colocar passo a passo de como você deve utilizar a fórmula e substituir cada valor.
Primeiro, nós vamos utilizar a fórmula e nós vamos substituir cada valor em seu devido lugar. Bom, aqui eu tenho a fórmula de novo para que vocês possam entender melhor. Onde cada valor de cada ponto com suas coordenadas vão aparecer nesta fórmula. Bom, aqui eu tenho a fórmula. E aqui eu vou explicar onde cada valor deve ficar. Bom, aqui eu tenho os pontos. O ponto A, o ponto B e o ponto C. E para cada ponto ele possui um par ordenado. E esses pares ordenados correspondem a coordenadas, uma de x e uma de y. Agora vamos primeiro para o ponto A. O ponto A, ele possui seu par ordenado, onde seu par ordenado é 1 e 2. E o 1, ele corresponde ao valor de x do ponto A, onde eu falo xa. E o 2, ele corresponde ao valor de y do ponto A, que eu falo y de A. Então aqui, vocês podem entender que o 1, ele corresponde ao valor que eu tenho no eixo do x, que corresponde também ao ponto A. E o 2, ele é o valor que fica no eixo do y, que corresponde ao ponto A, onde eu tenho o 1 xa e o 2 y de A. Agora vamos para o ponto B. O ponto B, ele possui também seu par ordenado, onde eu tenho o 5 e o 6. O 5, ele é o valor que fica no eixo do x, correspondente ao ponto B, que é xb. E o 6, ele é o valor que fica no eixo do y, correspondente ao ponto B, que é y de b. Então aqui vocês podem entender que o ponto B, ele possui um par ordenado e possui dois valores, onde os dois valores é um valor que fica no eixo do x, correspondente ao ponto B, que é 5, e um valor de y que fica no eixo do y, correspondente ao ponto B, que é 6. Então o 5 significa xb e o 6 y de b. Agora vamos para o ponto C. Bom, o ponto C, como eu havia falado antes, ele também possui um par ordenado. E este par ordenado, ele possui uma coordenada de x e uma de y. Eu tenho 6 e 1. O 6, ele é o valor que fica no eixo do x, correspondente ao ponto C, que é x de c. E o 1, ele é o valor que fica no eixo do y, correspondente ao ponto C, que é y de c. Bom, aqui vocês podem entender também que o C, ele também possui um par ordenado e ele também possui coordenadas de x e y, onde ele possui um valor que fica no eixo do x, correspondente ao ponto C, que é o 6, que pode ser chamado também de x de c. E também ele possui um valor que fica no eixo do y, correspondente ao ponto C, que aqui no caso é um 1, que eu posso chamar também de y de c. Bom, aqui vocês podem ter entendido que para cada ponto que eu tenho no vértice do triângulo, ele possui um par ordenado, onde eu tenho coordenadas de x e de y, onde cada coordenada é um valor específico de x para este ponto e um valor específico de y para o mesmo ponto. Onde, para que vocês possam lembrar disso, sempre lembrem, o primeiro valor é x e o segundo valor é y. Sabendo disso, você não vai conseguir errar. Você sempre vai acertar na hora que você for substituir cada coordenada na fórmula do baricentro. Bom, agora sabendo de cada coordenada em cada lugar no baricentro, agora vamos resolver utilizando a fórmula de uma forma geral. Agora, aqui eu tenho a fórmula. Eu coloquei de novo para que vocês possam entender onde cada valor estará. Bom, aqui eu tenho o B, significa baricentro. Agora vamos resolver a parte do x. Bom, aqui eu tenho xa. O xa corresponde ao valor de x no ponto A, que é 1, mais xb. O xb corresponde ao valor de x no ponto B, que é 5, mais xc. xc é o valor de x correspondente ao ponto C, que é 6. Pronto, então aqui xa mais xb mais xc vai ficar 1 mais 5 mais 6 e tudo isso dividido por 3.
Pronto, achamos primeiro a fórmula de x. Agora vamos para a fórmula de y. Bom, aqui eu tenho y de a. Y de a é o valor de y correspondente ao ponto A, que é 2, mais y de b. Y de b é o valor de y correspondente ao ponto B, que é 6. Y de c é o valor de y correspondente ao ponto C, que é 1. Depois disso, vamos somar todos os valores e dividir por 3. Pronto, achamos a fórmula do y. Agora vamos resolver direto. Primeiro vamos resolver o do x. Aqui eu tenho 1 mais 5 mais 6. 1 mais 5 é 6. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 3, 4. Pronto, encontramos o primeiro valor do par ordenado correspondente ao baricentro, que é o 4, correspondente à coordenada do x. E vamos para o y. Bom, aqui eu tenho 2 mais 6 mais 1. 2 mais 6 é 8. 8 mais 1, 9. 9 dividido por 3 é 3. Pronto, encontramos o outro valor correspondente ao par ordenado do baricentro, que é a coordenada do y. Pronto, resolvemos na fórmula do baricentro e encontramos o par ordenado correspondente ao baricentro, que é 4 de x e 3 de y. Então eu posso dizer que as coordenadas do baricentro deste triângulo dos vértices A, B e C são 4 de x e 3 de y. Bom, então aqui vocês podem ter entendido como que eu vou utilizar aqueles valores das coordenadas de cada ponto na fórmula e substituí-los em cada valor correspondente na fórmula. E assim vamos encontrar o par ordenado correspondente ao baricentro. Então, quando encontramos o par ordenado, como é que ele vai ficar no plano cartesiano? Não seja por isso. Agora vocês vão ver como é que eu vou representar esse par ordenado no plano cartesiano. Bom, eu peguei o plano cartesiano do exemplo anterior no começo da videoaula. Bom, e aqui eu só substituí as coordenadas correspondentes para cada ponto. Onde aqui eu tenho o ponto A, onde suas coordenadas são 1 de x e 2 de y. Eu tenho o ponto B, onde suas coordenadas são 5 de x e 6 de y. E aqui eu tenho o ponto C, onde suas coordenadas são 6 de x e 1 de y. Bom, aqui eu tenho as medianas, que são os pontos médios de cada segmento de um ponto até o outro, e quando eu tenho as 3 medianas, eu vou cruzá-las até o centro. E cruzando até o centro, eu encontro o ponto no centro do triângulo, que é o baricentro. E como eu havia falado no começo, este baricentro, ele possui um par ordenado correspondente a ele, onde as coordenadas é um valor de x e um valor de y. Como nós resolvemos aquele exemplo anterior, nós já sabemos o par ordenado deste baricentro, que é um valor correspondente a x, que é 4, e outro valor correspondente a y, que é 3, onde essas coordenadas elas correspondem ao baricentro. Bom, então nesta videoaula vocês podem ter entendido que o baricentro de um triângulo, ele é um ponto que se localiza no centro do triângulo, onde quando eu cruzo as medianas até o centro do triângulo, ele forma um ponto. E este ponto é o baricentro. E ele possui também um par ordenado com coordenadas de x e y correspondentes a ele, onde que para encontrá-la, nós utilizamos a fórmula do baricentro. E, utilizando a fórmula, você vai encontrar o par ordenado com as coordenadas de x e y correspondentes ao baricentro deste triângulo esboçado em um plano cartesiano. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!